Vamos falar de ambientação. Eu adoro esse tema e gosto de falar por que ele é tão importante, porque de fato, para mim, quando a gente está pensando dentro de um projeto de cafeteria, né? A cafeteria ela tem esse ar de trazer experiência, é um momento de pausa, de encontro, de inspiração. Então, o ambiente, a atmosfera que será construída, ela importa muito, porque ela vai fazer com que eleve a percepção da sua marca, a percepção da sua experiência. Então, assim, não negligencie esse tema. Infelizmente, eu ainda vejo muitas pessoas negligenciarem esse tema, mas assim, você que é nosso aluno, aluno em Precoff, está aqui dentro da Escola Barista Wave, eu não quero que o seu projeto passe por isso, porque muitos projetos nascem com uma excelente intenção, com um cardápio muito bem executado, muito bem feito, mas se ele tiver dentro do ambiente errado, ele não vai conseguir traduzir o que de fato tem de valor. Eu falo que a ambientação é como a roupa que a gente veste. Se a gente estiver mal vestido, por mais que a gente seja uma pessoa com muito conhecimento, se a gente estiver numa situação onde a gente precisa passar o nosso conhecimento, vamos supor que você foi chamado para uma palestra, você tem muito conhecimento do assunto que você vai ministrar. Só que se para essa palestra você for mal vestido, né, ou você não tiver com as roupas adequadas para essa palestra, o que, que pode acontecer na percepção do público? Achar que você não conhece tudo que você conhece. Então, assim, então por isso que o vestir, né, nesse caso aqui, fazendo esse comparativo, ele é tão importante, até para a gente poder passar credibilidade, vocês vão ter credibilidade, vai vir alguém falar de negócios num palco. Esse alguém está vestido de terno e gravata, esse alguém está de bermuda e camiseta, sei lá, uma camiseta de skate. Nada contra o skate, mas é evidente que se você não está falando com skatista, se você não está falando com público artista e está falando artista, artístico e está falando com um público de empresa, a roupa dessa pessoa vai dizer muito mais. As pessoas vão querer ouvir mais a pessoa que está de gravata e terno do que a quem está de bermuda. Embora quem está de bermuda possa entender muito mais de quem está de terno e gravata. Mas por que eu estou fazendo essa analogia? Porque no seu negócio é a mesma coisa. Você não adianta nada ter uma proposta de valor muito bacana, tudo, um cardápio muito legal, um atendimento encantador, se você não consegue envelopar essa sua experiência para o seu cliente. Por isso eu bato nessa tecla, por isso tem essa aula aqui, porque eu quero que vocês entendam de verdade a importância da ambientação para o seu negócio. Então pensa o seguinte, a ambientação, ela é o palco onde o seu conceito, o conceito do seu negócio ganha vida. E quando ele é bem feito, ele multiplica, ele gera impacto na sua marca. É aquela sensação, eu vivi isso, gente, posso falar com experiência própria, né? Isso a gente viveu dentro da Barista Wave porque eu me preocupei muito com essa parte de ambientação. É quando o cliente entra na sua cafeteria e é uma sensação muito boa mesmo, porque o objetivo foi concluído. E o cliente fala: nossa, uau, nossa, que cafeteria bonita, nossa, que bonito aqui, que gostoso esse lugar. Gente, é para isso que a gente cria um espaço, para que a pessoa se sinta bem, que ela se sinta confortável. O ambiente vai dizer sobre isso. Então, a ambientação é sim muito importante. E eu diria o seguinte: que o sucesso depende de um negócio, depende de outros fatores também. A qualidade do que você vai servir, o atendimento, a operação, mas a primeira impressão, ela é visual, ela é sensorial e ela pesa muito, né? Por isso que eu dei aí o exemplo da questão do vestimento, né? Eu sempre falo que é esse envelopamento que eu gosto de chamar, né? Que é como a gente vai se apresentar para o nosso cliente. Então, a cafeteria, né? O jeito que você vai criar a ambientação é como o seu cliente vai ver o seu negócio. Então, por isso, não negligencie esse lugar. Mesmo que você não tenha muitos recursos financeiros para isso, existem algumas coisas que você pode fazer e que eu vou dar algumas dicas aqui para que você, mesmo sem poder investir muito, você ainda assim não negligencie esse papel. E se você tiver dinheiro para investir, invista sim em um escritório de arquitetura, em projetos. Eu vou mostrar aqui, inclusive, o escritório que a gente fez e por que a gente fez com eles, só para vocês terem ideia do que foi pensado na hora que a gente criou e por que ter um escritório de arquitetura, um estúdio de arquitetura é tão valioso.
Então, assim, o que que a gente vai pensar, né? O que que a gente precisa considerar quando a gente vai contratar, né, um arquiteto ou um designer de interiores? E por que que é importante, né? Porque de fato esse profissional ele vai traduzir a sua marca em espaço. Ele vai evitar erros caros no projeto, até desde tomadas mal posicionadas, iluminação errada, mesas desconfortáveis e a própria identidade do espaço. Então, assim, eu considero muito, muito importante. Outra coisa que ele faz, né, quando a gente contrata profissionais dessa área, não só na parte do design, mesmo quando a gente está criando a identidade visual da marca, seja a logo, a identidade visual, quais são as cores da marca, tudo isso, mas o próprio, o que eu chamo aqui de envelopamento, né? O seu espaço ele traduziu uma identidade de marca, ou seja, a pessoa vai naquele espaço e ela sabe, nossa, aqui é a cafeteria X, aqui é a cafeteria Y, né? Assim como hoje, quem vai na Barista Wave, nossa, aqui é a Barista Wave, a pessoa sente que entrou na Barista Wave, nessa identidade, assim como outras cafeterias que foram construídas com identidade, tem essa marca muito forte, né? A gente pode dar um exemplo bem tradicionalzão, a Starbucks, todas as Starbucks que você entra, você vê a identidade da Starbucks, você não tem dúvida que está dentro de uma Starbucks. O próprio The Coffee é um outro exemplo que eu uso muito aqui, porque eles também desenharam muito bem claramente qual era a identidade dessa marca. Então, quando a gente pensar em marca, é exatamente isso, você consegue traduzir a essência, o que você queria naquela marca, né? Outra coisa, né, qual é a sensação que você quer transmitir com a sua marca, né? É aconchego, é sofisticação, é criatividade, é alegria, é minimalismo. Lembra quando a gente estava lá na primeira aula falando de qual é a identidade da sua marca? Essa identidade também vai traduzir no mobiliário, também vai traduzir não só na identidade visual, mas na experiência que você vai fazer. Por isso que quando a gente estava falando lá de descobrir qual é a identidade da sua marca, qual é a característica dela, isso vai fazer com que na hora que você for traduzir isso em projeto de arquitetura, esteja tudo muito claro. Quando a gente está falando, por exemplo, do The Coffee, a gente está falando de uma marca minimalista, né? Quando a gente está falando da Barista Wave, a gente está falando de criatividade, por aí vai. Então, cada negócio vai ter a sua identidade. É muito importante que vocês consigam traduzir isso para ficar muito claro para o cliente quem são vocês. Outro ponto importante é como será a iluminação durante o dia e a noite. Já pensou no impacto da luz do sol batendo no balcão ou a falta de luz sob a vitrine? Então, se você contrata é, um arquiteto, ele consegue fazer essa parte de luminotecnia e perceber tudo isso que às vezes a gente, claro, pela na nossa não experiência nisso, às vezes a gente não vai se tocar que precisa ter uma luz ou outra. Vou dar um exemplo do meu projeto, tá? Do que aconteceu, por exemplo, o nosso arquiteto, ele falou assim, olha, Sibeli, embaixo do balcão do barista, vamos colocar uma iluminação, porque na hora que o cliente estiver vindo, tem uma iluminação vindo de baixo, e isso vai dar uma sensação visual para o cliente muito boa. E realmente o ambiente ficou lindíssimo. Eu nunca ia imaginar colocar uma luz embaixo do balcão. Fora que para a operação ficou ótimo, porque ficou tudo muito mais claro. Mas deu realmente um toque diferente. Outra coisa que eu já falei em outras aulas, mas eu vou falar de novo, envelopar as luzes laranja, então aquilo deu mais aconchego para o espaço, ter luzes laterais que deu, né, isso foi pensado pelo arquiteto, afinal, ele é um profissional dessa área para pensar na otimização do espaço. Fez com que um espaço de 18 metros quadrados não parecesse tão pequeno, porque ele alongou o espaço com alguns jogos de luzes. Isso tudo, esse profissional estudou para fazer. Então, assim, eu sempre digo uma questão, e eu digo mesmo, porque a gente também precisa valorizar os profissionais dentro das suas cadeiras. Eu sei que às vezes a gente tem pouco dinheiro, e por mais que nós queremos contratar um profissional, às vezes não é possível. Mas assim, se tiver que fazer outras economias, considere mesmo essa questão no design. Eu falo até pela Barista Wave, a gente sempre valorizou essa questão do design. E entender que se eu estou contratando um design, eu estou contratando alguém que é especialista desse tema. Então, se eu estou contratando um especialista nesse tema, eu preciso ouvir esse especialista. Eu preciso, na hora de eu escolher esse profissional, eu estar confiante com o que ele vai entregar. Porque um outro erro muito comum. Gente, é muito comum esse erro e eu tenho que falar aqui. Vocês contratam um arquiteto, contratam um design, e aí vocês, primeiro, mudam o projeto toda hora. Mas, Sibeli, mas o projeto é meu, por que eu não posso mudar toda hora? Não, não é que você não pode mudar, mas é muito importante que a gente entenda, porque às vezes a gente começa a adaptar, que eu sei que eu trabalho com um grupo grande de design, e amo design, sou publicitária de formação também, entre todas as outras formações que eu já tive,
E esses profissionais, eles estudaram para saber sobre quais são as fontes que combinam com fontes, o que fica melhor com o quê, e a gente tende a achar, só porque o projeto é nosso, e eu entendo isso, é legítimo, porque o projeto é seu, mas entender que às vezes você quer uma fonte com uma cor que não vai, que coisas que às vezes não vão ficar bom, e o seu design ele tá ali com alguma expertise, por isso você tem que saber escolher bem um profissional, ele sabe o que combina com o quê, por que que você vai fazer o azul com preto combina, por que o azul com outra cor não combina. Tudo isso, esses profissionais estudaram para fazer isso. Então, eu vejo muita gente, e eu tenho que falar aqui, gente, como mentora de vocês. Muita gente que começa a distorcer tudo que o design fez ou tudo que o arquiteto fez e não faz o que tem que fazer e depois o projeto fica horroroso. E por que fica horroroso, gente? Porque às vezes você não tem repertório sobre essa, não tem experiência sobre isso e tá tudo bem, a gente não precisa saber tudo. Mas se eu contratei um profissional que sabe, eu tenho que ouvir. Você não vai ficar questionando seu advogado, se um dia você contratar um advogado, se ele faz ou não faz, se tá certo ou tá errado. Se você contratou aquele advogado, é porque você confia no trabalho dele e você sabe que ele estudou para aquilo. A mesma coisa serve para arquitetos e designers. Eu tenho que defender essa classe porque acontece muito. Quem está pagando acha que sabe tudo, só porque, não, mas é design, é arte, então eu quero. Gente, na hora de escolher o profissional, escolhe um profissional que você confia e deixa ele fazer a sua arte. Porque eu tenho certeza que se eu ficasse dando opinião demais aonde eu não fui chamada, embora eu seja dona, não deixasse o artista fazer a arte dele, às vezes eu não ia colher todos os benefícios que ele estava me propondo, porque eu, por não ter conhecimento sobre aquilo, eu talvez não conseguia ver o resultado. Talvez quando o meu arquiteto virou para mim e falou: Sibeli, vamos envelopar as lâmpadas laranjas. Eu virasse: que envelopar lâmpada de laranja? Imagina, não quero envelopar nada. O que acontece? Eu ia perder todo o efeito maravilhoso que tem na minha loja justamente por estar as lâmpadas envelopadas. Ou seja, eu não estudei para aquilo, quem estudou foi ele. Ele que está dizendo que é para envelopar a lâmpada, eu vou envelopar. Porque ele sabe qual é o resultado final. Então, assim, eu trago esse puxão de orelha porque eu tô cansada de avaliar layout, de avaliar projeto que vocês desconfiguraram. Né, vocês, que eu digo assim, os alunos da Barista Wave, às vezes acontecem isso e eu tenho que falar nessa aula aqui, dentro do Imprecoff, que eu não quero que isso aconteça com vocês. Claro que você vai ter que ir ao encontro do que você gosta, se tiver uma coisa que não tem nada a ver com você, evidente, você vai pedir para mudar. Mas tomem cuidado, né? Por isso que escolham muito bem um profissional que vocês vão escolher e deixe ele criar, deixe eles fazerem, né? Outra ponto aqui é: você quer que as pessoas fiquem ou levem o café? Porque isso muda o tipo de cadeira, o tamanho da mesa, até o som ambiente. Por exemplo, na nossa cafeteria, eu não tenho um exemplo aqui da cadeira. Acho que não tenho. Não, senão eu colocaria aqui. A gente tem uma cafeteria pequena, como eu já disse aqui, a gente precisa que o cliente sinta-se confortável ao chegar, fique confortável, mas que ele não pode passar muitas horas ali na cafeteria, senão eu não consigo dar o giro na cafeteria para aumentar meu ticket. Então, ele é suficientemente confortável, os bancos da minha cafeteria, para o cliente sentar, sentir que é fofinho, que é confortável, mas desconfortável o bastante para ele não querer ficar lá mais de 2 horas, né? Porque não tem encosto, a gente usa uns banquinhos na nossa cafeteria. Tudo isso é pensado intencionalmente, por isso que quando a gente monta um projeto bem estabelecido, tem um bom profissional por trás e sabe o que a gente está fazendo, a gente sabe por que a gente escolheu o que a gente escolheu. Então, é muito importante a gente visualizar essas questões. Outros pontos que você precisa analisar. O que vai chamar atenção logo que o cliente entra na sua cafeteria? Por isso que o design é muito importante, né? Como tá envelopado. É um pôster, é uma estante com café, é uma planta, é a playlist que está tocando, o que ele vai chamar a atenção? Então, todos esses elementos, eles comunicam o seu cliente. Então, por isso, tem que pensar na jornada do cliente, desde a hora que ele pisa na sua cafeteria, quando ele está passando na cafeteria, o que ele vai ver? Quando ele entrar, qual é a primeira sensação que ele vai ter? Então, assim, um profissional te ajuda muito nisso, mas se você está ali ainda querendo construir e não tem como agora trazer um profissional, né, pagar por esse profissional, então analise, pense, por isso que você está estudando, você está se aprofundando para que você não cometa essas falhas. Uma coisa muito bacana de vocês fazerem, monte um mood board.
Esse mood board visual aqui, com referências de cafeteria que você admira, ele é excelente para inspiração. Eu coloquei aqui, tá vendo Pinterest? Se você ainda não conhece, dá até para usar tanto no celular, baixar o aplicativo, ou você usar o site do Pinterest. Eu adoro o Pinterest, eu acho assim que tem muitas. Eu vou até mostrar aqui, deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu só. O Pinterest, ele tem umas coisas muito legais que é da gente. Deixa eu colocar aqui, cafeteria aqui, ó. Ah, espera só um minutinho que eu não estava à espera que eu fazer isso, mas eu acho que muito de vocês não conhecem e vale a pena eu colocar. Quer ver, ó? Vou divulgar aqui a minha tela para vocês verem. É esse site aqui, ó, Pinterest. Aí você vem aqui no Pinterest, olha quanta ideia de cafeteria. Depois vocês podem replicar, né? Vocês podem inclusive usar isso daqui para vocês mostrarem para o arquiteto de vocês o que vocês querem. Por exemplo, olha essa daqui. Então você consegue, olha aqui, ver, olha, nossa, me inspirei. Tudo bem que aqui é inteligência artificial, mas ó, dá para ter uma ideia de inspiração. Aí, se você gostou, aí você pode montar o seu mood board. Esse mood board, você vai fazer o seguinte: você vai vir salvar. Aqui tá salvando no Coffee Vintage. Deixa eu ver se eu consigo ensinar de outro jeito vocês. Quem tá usando. Gente, eu adoro esse lugar. Isso aqui é maravilhoso. Vamos pegar esse daqui, ó. Eu posso vir aqui. Tá vendo que eu tenho aqui várias pastas? Eu posso criar uma pasta. Aí eu tenho a pasta que eu criei. Você vem e escreve aqui o nome da pasta, tá? Eu criei uma pasta aqui, vocês podem ver no meu, que chama Cafeteria Aconchegante. Aí eu coloco aqui e aí eu salvo, tá vendo? Aí eu peço para salvar. Aí se eu clico em Cafeteria Aconchegante, eu vou ver várias ideias de cafeterias que eu considerei aconchegante aqui, ó. Cafeterias pequenas, enfim, ó. Tem vários modelos, então é um ótimo. Eu fico doida nesse lugar aqui, ó. Várias inspirações. Olha que linda essa entrada, enfim. Tá vendo que comunica? Esse daqui é um espaço que comunicou a entrada, ó lá. Se a pessoa passar, ela já tá vendo. Aqui também. Né? Então, ó, tudo que você vai ver aqui, esse aqui é um ótimo exemplo, ó. É que eu tô aqui pegando uns exemplos muito aleatórios. Deixa eu ver se eu acho aqui outro modelo. Deixa eu ver, Tiny Coffee. Que é igual ao nosso Tiny Coffee, olha lá. Aí vão aparecer vários modelos de Tiny Coffee. Aí você consegue ver, olha, nossa, eu gostei desse balcão de madeira. Ah, eu quero um balcão tipo esse de madeira. Um exemplo, tá? Aí você vai lá e salva na pasta que você quer. Aí você cria a pasta. No meu, vamos supor que é a cafeteria aconchegante, eu coloco lá e fica salvo. E aqui é um paraíso. Eu amo esse lugar. Então, é um ótimo exemplo para vocês verem. Voltando aqui. Então, assim, o Pinterest é um ótimo lugar para vocês começarem a criar ali e ter referências, inclusive para indicar para o arquiteto de vocês, ou mesmo se não tiver arquiteto, vocês poderem ir na loja, comprar, fazer a composição e ter, por exemplo, um ponto de partida. Afinal, muitos desses projetos que a gente vê no Pinterest foram feitos por profissionais, ou seja, profissionais que estudaram, que sabem de combinação, sabem de textura, então ajuda a gente a ter um guia. Eu sempre falo disso, né? Às vezes a gente não tem repertório, né? Ou seja, a gente nunca viveu, nunca teve esse espaço, nunca, por exemplo, eu mesmo nunca tive arquiteto montando a decoração da minha casa, então foi a primeira experiência contratando um arquiteto para o meu negócio. Então, muitos de vocês também vão contratar o arquiteto pela primeira vez para poder montar um projeto. Então, é muito importante que a gente vá ao encontro, justamente porque às vezes a gente não tem repertório, a gente não tem conhecimento, e está tudo bem não ter conhecimento sobre isso, mas a gente pode ir em busca de quem tem o conhecimento para fazer isso para a gente. Outra coisa que eu quero mostrar para vocês, aqui, antes da gente finalizar essa aula, é, por exemplo, a importância de envelopar bem um projeto. Olha esse projeto aqui, eu vou mostrar, não tem a nossa cafeteria aqui, mas tem outras, do estúdio de arquitetura que fez o nosso projeto. Inclusive, a gente indica eles também, se vocês quiserem, depois é só me pedir. Olha aqui, por exemplo, esse aqui é um café que eles fizeram, chamado Âncora Coffee House, lá em Minas Gerais. Olha cada detalhe, olha lá, do uniforme. Tá vendo isso aqui? Tudo eu chamo de envelopamento, olha, cada detalhe. Tudo foi pensado no chão, o tipo de cadeira. Olha lá, a entrada, como vai ser a entrada, o que vai estar escrito, olha lá. Cada detalhe foi pensado, a quantidade de mesas, o balcão.
Vocês conseguem reparar que tudo isso tá o quê? Envelopado. Quando a gente olha aqui, qualquer cliente que entra aqui fala assim: "Ah, entrei no Âncora", porque ele tem uma identidade própria. Quer ver outro projeto? Que também eles fizeram? Olha isso aqui, de bike. Esse aqui é um projeto bem legal. Bike Coffee. Então, é um é uma cafeteria e também uma oficina e loja de bike. Olha lá, tudo foi pensado, olha lá, oficina, olha lá, olha como tá bem envelopado. Tá vendo? Isso é bem envelopado, ou seja, a pessoa entra e a identidade da marca tá aqui, né? Vamos ver outro. Esse daqui também é outro arraso, que eu gosto muito desse projeto que eles fizeram. Olha, esse aqui é o Bold Bloom, esse aqui é o café e mixologia, então aqui são drinks, então eles fizeram a mistura do café com mixologia. Olha, cada um desses designs. Esse design aqui já é mais sofisticado, né? Então, ele desenhou as cadeiras, os elementos. Então, isso aqui é um pouco mais sofisticado, no sentido que é mais sofisticado. Estou falando a palavra errada, mas de maior investimento, porque foi desenhado os projetos específicos para esse projeto aqui. Mas vocês estão vendo a identidade da marca? Tudo bem ajustado, tudo assinado. Olha aqui, que projeto lindo. Eu sou fã deles, né, não é à toa que eles foram nossos arquitetos, né, esse estúdio. Olha, cada elemento, isso aqui é o cardápio deles, o cardápio é um jornal, uma coisa super bacana, olha os detalhes, tá vendo? Então é isso que eu chamo de envelopamento da marca. Quando a gente envelopa bem, muda tudo. Vocês não viram esses 3 modelos que eu falei, se não foram modelos uau, que bacana. É isso que você precisa buscar na experiência do seu cliente. Então, envelopar a marca é muito importante. Claro que aqui eu mostrei um estúdio, tem um outro estúdio de foto. Ah, eu vou ter que mostrar para vocês. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Que também eu gosto muito, eles também são parceiros nossos. Para vocês verem outro estilo de envelopamento de. Aqui, eu vou achar, galera, aqui. Inclusive, eles também são indicados nossos, tá? São parceiros nossos. Inclusive, tem desconto para aluno. Depois a gente. Peraí, desculpa, gente. Aqui, ó. Deixa eu pôr aqui. Também, se vocês quiserem conhecer esse escritório, peraí, deixa eu pôr aqui para vocês. Que eu amo esse assunto. Eu realmente fico entusiasmada. Quer ver? Ó, vamos ver. Guia do Café. Olha aqui, esse daqui também foi, esses designers também são parceiros nossos, e olha como eles enveloparam bem o projeto desse nosso aluno, ó. Guia do Café, ó lá no Rio Grande do Sul, em Canoas. Ó lá, cada detalhe, o copo, tá vendo? A identidade de marca. Cada negócio, ó, cada detalhezinho, olha os cachorrinhos aqui, ó. Então isso aqui você vê no cardápio, você vê a aplicação ó lá no cardápio. Tá vendo aqui? Cada elemento do cardápio. Lá eles também têm bebidas alcoólicas, né? Servem também, então tá aqui. Os cookies, ó o cardápio aqui. O copo, a variação do copo. Ó, o papel de seda da marca. As camisetas, t-shirts, a sacola. Eu também adorei as camisetas. Depois o café, o expresso. Ai, ficou muito lindo, porque eu adoro cachorro, eu achei lindo o que eles fizeram. Ó, as caixinhas. E aí a loja também, se vocês entrarem, né, na cafeteria, aqui que tá com pouca foto da loja, mas também depois pesquisa lá, Guia do Café, vocês vão ver muita coisa bacana, de como eles enveloparam muito bem esse projeto. Então é isso, gente. Vocês veem como eu dei 2 exemplos aqui de caminhos possíveis que vocês vão fazer e a importância dessa parte da ambientação para fazer o seu café traduzir tudo que vocês querem trazer de experiência para o seu cliente. Lembra que é escolher uma roupa bem bacana para o seu negócio. Então é como você vai envelopar ele, como ele vai estar bem vestido. Então, assim, não negligencie esse tema. Se precisar dessas indicações, fala lá no grupo que a gente indica, ou comenta aqui na aula que a gente também vai indicar, mas é muito importante que vocês considerem esse tema e aproveitem para desfrutar e fazer isso, visitem cafeteria, tire foto, vai no Pinterest, usem todas essas referências para que vocês possam
montar o projeto de vocês. Você pode até abrir uma cafeteria com móveis simples, mas não abra com um espaço sem alma. Vocês viram que todos esses espaços que eu mostrei para vocês têm alma, né? A atmosfera é o que transforma o seu ponto comercial em um lugar que a pessoa ama estar. Então, aquela sala comercial que não tem graça nenhuma, aquele ponto comercial sem graça, em viver um lugar que é um espaço gostoso, um espaço que as pessoas querem estar. Não esqueçam disso.